Iniciando a gravação. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula dos fundamentos históricos do direito. Todos estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim, professor. A gravação Tudo está bem. Está perfeita. Ótimo. Sim. Tá ok, então. Vamos dar continuidade. Aí o pessoal vai chegando, mas já estamos no horário do início. E eu queria passar para vocês, né, que vocês já tiveram 500 pontos, já foram postados os 500 pontos do trabalho que vocês entregaram, da unidade 2. Agora nós temos um outro trabalho com os mesmos grupos. Esse trabalho vai ser também um resumo da unidade 3. Então, vocês vão ter a unidade 3, seção 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Né? Então, essas unidades deverão ser resumidas de acordo com esses grupos que eu tenho aqui em mãos, os mesmos grupos, né? Então, temos o primeiro grupo, o Igor Ezequiel, o Gerson Barbalho, o Ricardo Lima, o Rodrigo Santos, o Henrique. Esse primeiro grupo vai ficar com a seção 3.1, da unidade 3. O segundo grupo, da Ruth, da Maria Cristina, da Eliane, da Dayana, da Ana Beatriz, é o segundo grupo, vai ficar com a seção 3.2. O terceiro grupo, do Benedito, José Manuel. Tem alguém me chamando, um momento. Agora não dá para atender. Vamos ver aqui. Agora não vai dar para atender. Então, o terceiro grupo fazem parte o Benedito, o José Manuel, Suzana e Raquel. Vão ficar, então, com a seção 3.3, da unidade 3. E o quarto grupo, Nayara, Nathalie, Nayara, Nathalie, Luana, Juliana, Salomão e Cláudia Lívia, vão ficar com a seção 3.4. Então, esses grupos deverão me entregar os trabalhos até o dia 28 deste mês, 28 de maio. Hoje nós estamos no dia 7, então nós temos aí uma semana, 2 semanas, 3 semanas para providenciar esse trabalho. E esse trabalho vai valer 1.000 pontos. Portanto, vocês registrem aí e avisem também os seus colegas. Eu também vou avisar a representante da turma posteriormente, mas vocês já adiantam e já avisam os seus colegas, por favor. A seção 3.1 desse trabalho
refere-se, em primeiro lugar, da matéria de hoje, né? 3.1. As codificações dos séculos XVIII e XIX. A seção 3.2 refere-se ao constitucionalismo do século XVIII ao século XXI. A seção 3.3 refere-se aos direitos fundamentais e direitos humanos. E a seção 3.4 da unidade 3 refere-se aos grandes sistemas jurídicos contemporâneos. Então, vocês irão fazer um resumo, cada grupo de uma sessão, e me entregar até o dia 28 deste mês por e-mail, como vocês entregaram os trabalhos anteriores. Alguma dúvida em relação aos trabalhos? Tem alguma dúvida? Parece que nem todos estão aqui conectados, né? Deixa eu ver aqui. José Manuel está ouvindo? Então, sim, professor, estou ouvindo sim. Sobre o trabalho, nenhuma dúvida não, tudo ok. Certo. Agora tem a Raquel. A Raquel, será que está me ouvindo? Raquel, está me ouvindo? Não estou conseguindo ouvir a Raquel. Será que está havendo algum problema de comunicação? Aqui não consta. Deixa eu ver. Raquel, está ouvindo? Não consta aqui. Bom, está só o nome dela aqui. Professor, que o áudio dela está aberto, mas ela não, acho que acho que ela deve estar sem áudio. Sem áudio? Mas o aqui... Benedito estava aí, mas eu acho que a conexão dele caiu também. Sei. Logo mais ele... Ele deve voltar, né? É. Mas deve ser um problema mesmo do áudio dele, né? É bem possível. Bom, vamos continuar. Está havendo pouca adesão hoje. Pode ser que tenha algum problema aí, em relação aos demais, talvez, mas ninguém se comunicou ainda. Deixa eu ver. Ninguém se comunicou ainda. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma comunicação. Não. É que não estão entrando mesmo, né? Muito bem. Está havendo algum problema aí com a Raquel. O áudio da Raquel, talvez. Mas o som está aberto. Muito bem, vamos dar continuidade, então, né? A matéria de hoje, nós estamos entrando na unidade 3, Direito Ocidental Moderno.
E a matéria de hoje refere-se às codificações dos séculos XVIII e XIX. Né? O grande acontecimento do século XVIII, né? Sabe que o século XVIII é de 1700 a 1800, né? É 1701, né? E 1800. Então, nós temos um grande acontecimento nessa época, né? Nesse século, que foi a Revolução Francesa, né? De 1789. Essa Revolução Francesa, que aconteceu dia 5, praticamente dia 5 de maio de 1789, e desenvolveu-se até 1799. Né? Em 1789, considera-se a tomada da Bastilha contra o poder absoluto do rei Luís XVI. Então, contra essa monarquia absoluta. Né? E qual era o lema dos revolucionários desta época? Qual era o lema? O lema era, em francês, liberté, égalité, égalité e fraternité. Isso significa liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Esse slogan está na Constituição Francesa, encontra-se na Constituição Francesa. Né? Em 1804, então, posteriormente, já no século XIX, né, no início do século XIX, nós tivemos aí, né, tivemos também uma codificação das mais importantes para o Ocidente e também para a América Latina, que foi o Código de Napoleão. Esse Código de Napoleão foi codificado, a data da codificação é de 1804, porque Napoleão Bonaparte, ele era admirador do direito e ele se dedicou muito para que houvesse essa codificação. Né? E esse código, que é o Código Civil francês, que é denominado Código de Napoleão, né, ou napoleônico, né, foi outorgado, como já disse, por Napoleão Bonaparte, que entrou em vigor no dia 21 de março de 1804. O nosso Código Civil, reconheceu muitos institutos jurídicos no Código de Napoleão. O nosso direito teve uma influência muito grande do Código Napoleônico. Tá? Por exemplo, vamos citar o exemplo praticamente dessa importação, né, de institutos jurídicos provenientes do Código de Napoleão. Por exemplo, o princípio da irretroatividade, que nós vamos ver depois, o princípio da irretroatividade das leis, o direito de propriedade, o casamento, direito de família e regime de bens, né? etc. Então, nós tivemos uma influência muito grande do Código de Napoleão. Né? O pensamento de Napoleão, como codificador, fez surgir o direito que nós chamamos de direito positivo. Né? O que seria direito positivo? É o direito proveniente das leis
do legislativo. Então, esse direito, que é formal, solene, como o nosso direito, por exemplo, que inicia com um projeto de lei, vai para o legislativo, depois aprovado como lei. Então, esse é o direito positivo. É aquele direito escrito que foi aprovado pelo legislador, né? Então, esse direito positivo surgiu para nós, né, a partir da codificação do Código de Napoleão. Então, o Código de Napoleão foi muito importante para o nosso código, especialmente para o Código de 1916, que é o código anterior a este código vigente de 2002, né? Então, o pensamento de Napoleão, como codificador, fez surgir justamente esse direito positivo. Vamos fazer a leitura aqui do livro único, na página 116. Vamos ver a página 116, né? Assim está escrito: devemos toda essa modernização do direito civil a Napoleão Bonaparte, que, sendo amado pela sua genialidade e carisma para com o povo francês, ou odiado pelos seus adversários, teve uma influência inequívoca e avassaladora para a história europeia e, por fim, mundial. Então, nós temos aqui também, aqui no livro único, né, que vocês já todos conhecem, um texto, né, uma exposição da importância do Código de Napoleão para o nosso direito, né? Existe um escritor chamado Hobsbawm. Esse escritor, ao final do diz que ao final do século XVIII nascia o Estado contemporâneo da luta do terceiro Estado francês, né? Esse Estado francês, esse terceiro Estado francês, é um Estado em que havia participação popular, né? Que lutava contra a opressão, porque o povo sempre foi oprimido, sempre teve um problema enorme, especialmente na monarquia absoluta, né? Então, o povo ele se revoltou. Na verdade, a Revolução Francesa teve a participação maciça do povo, de todos os setores da população, da burguesia, que era uma classe mais alta, também dos comerciantes, dos industriais, dos artesãos, dos camponeses. Então, uma população maciça foi a favor desta revolução. E por isso que deu certo, né? A Revolução Francesa de 1789. Né? É importante frisar, já que nós falamos em terceiro Estado francês, apenas para informação, se houve o terceiro Estado, né, formado pela maioria da população, então teve também o primeiro e o segundo. Então, o primeiro Estado considerado, né, como o primeiro Estado, né, era, na verdade, o clero, que tinha um poder imenso, né? O clero que representava a igreja. Então, a igreja tinha um poder enorme no chamado primeiro Estado.
Depois, com o tempo, veio o segundo estado, né? Esse segundo estado era formado pela nobreza, né? Composta pela corte do rei. Então, a nobreza fazendo parte da corte, e a corte, né, era dominada. Oi. Boa noite, é o Ricardo tá falando, tá bom? Oi, boa noite, Ricardo. Tudo bom, graças a Boa Deus. noite. Estamos aí na aula aí. Parabéns pela participação. Obrigado. E então, esse segundo estado era aquele estado que tinha a nobreza como um poder também, mas a nobreza submetida ao rei, porque, na verdade, havia um monarca, né, um monarca absolutista. E o terceiro estado, como nós dissemos, né, esse terceiro estado, que consta aqui no livro único, né, o primeiro e o segundo não, mas apenas para informação eu coloquei para vocês, o primeiro e o segundo. Aqui fala do terceiro. O terceiro estado é aquele formado mesmo pela maioria da população. Então, nós tínhamos aí os burgueses, os trabalhadores, artesãos, camponeses, e correspondiam, na verdade, mais de 80% da população. E é por isso que a Revolução Francesa também deu certo, né? Tinha um apoio maciço da população. Em 1789, o que aconteceu, né? Foi elaborada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi uma das primeiras a ser considerada universal. Instituiu um Estado juridicamente organizado através de sistemas de normas em forma de leis. Essa declaração foi muito importante. Essa declaração que foi justamente em razão da Revolução Francesa, de 1789. Vocês já sabem quem foi Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. Ele, na verdade, viveu de 1712 a 1778. Ele dizia, né, que o poder passa a comandar os homens por meio de leis. E distingue a vontade geral da vontade de todos. Então, para ele, a vontade geral pode ser deturpada e injusta. E a vontade de todos, né, pelo contrário, a vontade de todos vai ter uma força enorme, né? Aí sim, aí podemos chamar, né, que a vontade de todos representa o poder. É o poder do povo, né? Na verdade. Mesmo com a Revolução, ainda havia conflitos, né? Conflitos entre grupos. É sempre assim, né? É uma espécie de contra-revolução. Quando há uma revolução, sempre aparece uma contra-revolução. Sempre aparece aqueles, né, resquícios do regime antigo. Na época, haviam praticamente dois partidos, né, que se degladiavam entre si. Havia os chamados jacobinos e os chamados gerondinos, né? Então, quem são esses? Né? Quem são esses chamados partidos? Os girondinos, né, era um grupo político bastante moderado durante esse processo da Revolução, né, da Revolução Francesa. Eles faziam parte do partido político denominado Gironda,
né? Por isso girondinos. E eles eram burgueses, então eles eram de uma classe mais, né, privilegiada também, né, na sociedade. Não como os nobres, né? Mas eles tinham indústrias, né, tinham comércio nas mãos. Então, os burgueses representavam justamente, né, o partido que era chamado de Gironda, ou girondinos. E tinha, por outro lado, tinham os jacobinos, né? Na verdade, os jacobinos, no início, eles eram membros de um grupo, um clube, na verdade, formado em 1789. Era um clube, né? Formado em 1789. E atuaram como partido político durante a Revolução. Diz os historiadores que eles eram maçônicos. Na verdade, eles formavam um grupo, um clube maçônico e se tornaram depois um partido político. E os jacobinos têm esse nome, esse termo, e vem do clube por se localizar em um convento denominado São Tiago. No original, seria o nome Jacó, né? Jacob. O original, né, do Santiago, né, de acordo com a história. Seria Jaques, né, ou Jacob. Então, esse nome vem deste termo, né, dessa expressão. Por isso, jacobinos. Tinham, na verdade, vários burgueses ricos, né, grupos mais nobres. E eram mais radicais. Defendiam os jacobinos, eles defendiam a destituição do monarca e a ascensão da República Francesa. Enquanto os girondinos favoreciam a monarquia ainda, mas só que uma monarquia constitucional, monarquia com a Constituição, não com poder absoluto, mas sob, né, a Constituição. Então, tinha uma briga muito grande de ideologia, né? Os girondinos favorecendo ainda a monarquia, mas a monarquia não absoluta, monarquia constitucional, né, com uma Constituição, enquanto que os jacobinos mais radicais queriam a República, acabar totalmente com a monarquia, mesmo a constitucional, e voltar-se plenamente à República Francesa, né? Certo? Então havia esse conflito, né? E nesse conflito todo e outros problemas, né, que surgiram também, o que aconteceu? Napoleão, que estava já no poder, era jovem ainda, acabou se tornando um ditador, devido justamente ao caos reinante, né? Então, ele queria colocar as coisas nos seus devidos lugares, fazer com que houvesse uma harmonia social, né, diante do caos reinante pós-revolução, né? Certo? Muito bem. Então, enfrentou uma França dividida, né? Enfrentou uma França dividida entre um direito costumeiro, porque esse direito costumeiro era muito presente nas províncias do norte da França. Então, as províncias do norte da França
se submetiam a um direito costumeiro, não aquele direito escrito, né? O direito costumeiro. Então, eles se regulavam pelos costumes, enquanto no sul da França havia um direito escrito, né? O direito era escrito. É um direito que predominava, na verdade, o direito romano, o romano-germânico, né? Então, havia uma influência muito grande do direito romano, especialmente lá no sul da França. Não havia ainda um direito francês, propriamente. Então, por um lado, no norte, as províncias se regulavam, né? As relações dessas províncias, do povo dessas províncias, se regulavam pelos costumes, pelos seus costumes, enquanto que lá no sul predominava o direito romano, né? Era um direito escrito. Então, havia essa... não era uma divergência, mas não havia uma unidade de direito. E o que Napoleão quis fazer? Justamente unificar o direito francês, unificar. E aí veio, né, o Código de Napoleão, que exprimia uma doutrina filosófica, política e jurídica, fruto de 3 tendências que constam aqui no livro único, né, na página Professor, 118. Pois não. não cortando o assunto do senhor, tem alguém está querendo entrar aí na sala, a Júlia. Ué, mas ela entrou e saiu? Ela está tentando entrar aí na sala. Por que ela não está entrando? Porque será? Não consta mais aqui. Ela estava aqui, ela entrou, né, e saiu. Então ela sabe como entrar, né? Porque ela Sabe que... entrou, então, ela entrou e saiu. Não sei por que ela saiu. Ok. Tem algum problema. Precisa ver com ela por que ela saiu. Ela tinha entrado. Se puderem ver por quê, porque agora não consta mais. Eu me lembro que ela veio, né? E estava aqui, o nome dela, e de repente ela saiu, desativou. Mas acho que foi ela mesma. Então ela precisa tentar novamente, como ela fez da primeira vez. Então vamos seguir. Na página 118 do livro único, né? Aí entrou. A Júlia entrou agora. Então, vamos ver as tendências da doutrina filosófica, né? Júlia está ouvindo? Júlia? Está ouvindo, Júlia? Inclusive, o som está com ela também, como vocês. Tá? Só que ela não respondeu ainda, mas tudo bem. Vamos seguir. As tendências da doutrina filosófica. Vamos ver aqui no livro, né? Porque o Código Napoleão exprimia essa doutrina, né? Então, vamos ver essas tendências da doutrina filosófica, que são 3 tendências. Vamos ver o que os autores aqui estão dizendo. A primeira tendência, aderente ao princípio de que o homem tem, desde o seu nascimento, direitos relativos à sua individualidade, provenientes da sua própria natureza, né?
É o que nós temos também. Hoje nós consideramos dessa forma. A partir do nascimento, né, aquela pessoa que nasce com vida já possui direitos, né, relativos à sua individualidade. Tá? Já tem personalidade, provenientes da sua própria natureza como ser humano. Tá? A segunda tendência da doutrina filosófica era que a política enaltecia a democracia como a exaltação da vontade de todos. Então, aqui nós temos, né, praticamente a tendência à democracia, tá? Como exaltação da vontade de todos, como nós temos na nossa Constituição, né? O direito à democracia, não é? Nós temos um direito do Estado democrático, né? O Estado democrático do direito. E a terceira tendência da doutrina francesa, que era jurídica, focada nas leis. Tem como bandeiras a aplicação das mesmas no tempo e no espaço e os métodos de interpretação. É o que nós temos hoje, né? Juridicamente, o que nós temos aí? As regras jurídicas, né, que são focadas na lei. E a aplicação dessas regras jurídicas no tempo e no espaço e os métodos de interpretação. Né? Então, essas três tendências têm muito a ver também, além, né, do Código de Napoleão, tem muito a ver também com o nosso direito. Né? Houve uma influência a partir daí do Código Napoleônico, Código de Napoleão, uma tendência também que foi, né, divulgada, difundida ao direito europeu e ao direito latino também, latino-americano. Né? Muito bem. E dando continuidade, né, é importante nós lermos, na página 119, um discurso de Portales. Portales se chamava Jean-Étienne Marie Portales. Portales viveu de 1746 a 1807 e foi um dos juristas, né, que trabalharam para a formação e elaboração do Código de Napoleão. E o Portales tem aqui no livro único, ele diz, vamos ler aqui o que ele diz, né? Vamos ver aqui. Portales. Tempo. Então, aqui está escrito. Aliás, no discurso do projeto do Código Napoleão, Portales afirmava que aquele que legisla não deve perder de vista que as leis são elaboradas para os homens e não os homens para as leis. Né? E que estas devem ser adaptadas ao caráter, aos hábitos, à situação do povo para o qual elas se destinam.
Então, as leis são elaboradas para quem? Para os homens. E devem ser elaboradas e adaptadas ao caráter, aos hábitos, à situação do povo, para o qual essas leis, se destinam. Então, as leis são destinadas aos homens, né? E essas leis devem se adaptar justamente ao povo da época, à cultura da época. Esse é um pensamento bastante atual, né? Que naquela época o Portales ele, né, expôs, certo? Para todos da época, da elaboração do Código Napoleônico. O Código Napoleão ele torna-se modelo, né? Torna-se um modelo para os países da América Latina. Torna-se um verdadeiro modelo para os países da América Latina. O nosso Código Civil passado, antes deste, de 1916, é o código denominado também Bevilacqua, que a redação desse código foi efetuada por Clovis Bevilacqua, e também o atual Código de 2002 trouxe do Código Civil Napoleão. Que nós falamos Código Civil Napoleão ou Código Civil Napoleônico, tá? Então, trouxe para nós alguns pontos interessantes, né? Alguns institutos jurídicos, algumas figuras jurídicas lá do Código de Napoleão. Por exemplo, nós vamos até ler aqui o princípio da irretroatividade das leis, que as leis não retroagem, né? Consagrando a sua eficácia no tempo, que hoje figura na lei de introdução ao Código Civil, que hoje nós denominamos Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antes era introdução ao Código Civil. Então, essa terminologia foi substituída pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, né? Então, nós vamos ver aqui no Código, no Vadimécum, né? Vamos ver aqui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942. Né? Apenas a nomenclatura aqui é que foi modificada no título, né? Em vez de Lei de Introdução ao Código Civil, para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, temos aqui no artigo 2º desta lei o seguinte, para vocês entenderem esse princípio da irretroatividade das leis, né? Consagrada a sua eficácia no tempo. Então, vamos ver aqui, né, na expressão do artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Certo? Então, a lei, ela não retroage. A lei, ela é aprovada, né, promulgada, sancionada, e começa, então, a vigorar a partir de uma certa data, ou da data da publicação, ou da data que estiver expressa
na própria lei, mas geralmente na data da sua publicação. Então, começa a vigorar, né? A ter vigência, e segue pelo tempo. Tá? Vai seguindo pelo tempo até que outra a modifique ou revogue. Tá? Então, por isso que diz aqui, princípio da irretroatividade, porque todas essas normas começam, né, a vigorar daqui para frente, a anterior é revogada, né, sendo incompatível, é revogada, ou revoga-se expressamente pela lei nova, e a partir daí, esta lei nova começa a vigorar. Ela não retroage, não volta. É daqui para frente, a partir da sua publicação. Então, começa a vigorar pelo tempo, né? Pelo tempo necessário ou suficiente até que outra venha modificá-la ou revogá-la. Né? Certo? Então, por isso que nós chamamos aqui o princípio da irretroatividade das leis, consagrando a sua eficácia no tempo. Tá? Certo? E tem o parágrafos aqui também, né? Por exemplo, a lei posterior revoga a anterior, né? Quando expressamente o declara, ou quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, a lei anterior, né, é revogada completamente pela lei nova. Certo? Esse é o princípio da irretroatividade das leis. Então, nós temos esse princípio da irretroatividade, que, na verdade, veio do Código de Napoleão, certo? Veio do Código de Napoleão. Então, nós temos aí, né, o princípio da irretroatividade. É uma importação, né, das disposições do Código de Napoleão, certo? Os vícios, né? Por outro lado, nós temos os vícios de consentimento, chamados vícios de consentimento. Quais são esses vícios de consentimento? Como, por exemplo, o erro, né? O dolo, a coação. Então, do Código de Napoleão. Lá no artigo 1108 do Código de Napoleão falava sobre o dolo, né? Coação, erro. E tudo isso, esses vícios, foram inseridos em nosso Código Civil. Também o estado de perigo, a lesão, né? Todos esses institutos, ou essas figuras jurídicas, foram inseridas pelo Código de Napoleão. Quer dizer, o direito brasileiro, o Código brasileiro, trouxe esses elementos para a nossa lei, ao nosso código. Então, podemos aqui verificar, né? Vamos verificar essas figuras que vieram lá do Código de Napoleão, do Código Civil de hoje. Né? No Código Civil 16 também já havia, mas vamos ver o Código atual, de 2002. Né? A partir lá do artigo 138. Né? Esse 138 fala dos defeitos do negócio jurídico, exceção 1, do erro ou ignorância. Né?
Então, fala do erro aqui, como nós já dissemos. É um vício de consentimento. Diz o artigo 138, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderá ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. O que é esse erro substancial? Por exemplo, erro essencial tem a ver com a identidade ou a qualidade essencial da pessoa, a que se refere uma declaração de vontade. Alguma coisa que realmente nada tem a ver com a identidade da pessoa. Então, se pode errar numa declaração de vontade. Então, fala-se de um vício de consentimento. Você está consentindo em alguma coisa quando, na verdade, está existindo um erro, talvez imperceptível, e que depois você vai descobrir esse erro. Essa é uma figura, que é um vício de consentimento que veio lá do Código de Napoleão. Outro vício que veio lá do Código de Napoleão, que foi adotado também pelo Código Civil, nosso Código Civil, tem a ver com dolo. O dolo. Artigo 145. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando esse for a sua causa. Então, o dolo justamente é um vício de consentimento também. Você pratica o dolo com intenção, por exemplo, de prejudicar terceiros. E a coação? Coação também é outra figura, Nós temos também a coação aqui, uma outra figura, certo? Que está aqui no nosso Código Civil, que veio lá do Código de Napoleão, que influenciou bastante o nosso direito. Coação, artigo 151. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Uma pessoa coagida fica com temor, acaba declarando falsamente alguma coisa de interesse daquele que está coagindo, do agente da coação. Então, também merece esse negócio jurídico feito com a coação, merece uma anotação. Então, vocês vejam o erro, o dolo, coação, essas figuras que vocês estudam no direito civil, essas figuras vieram lá do Código de Napoleão. Certo? E também tem aqui o estado de perigo. O estado de perigo, além do estado de perigo, a lesão também. A lesão e o estado de perigo são duas figuras também. Duas figuras que estão por influência lá do Código de Napoleão. O estado de perigo está aqui no artigo 156 do Código Civil nosso. Configura-se o estado de perigo quando alguém, prevenido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família,
grave dano conhecido pela outra parte assume obrigação excessivamente onerosa. Então, também o estado de perigo faz com que você assuma uma obrigação. Né? Então, passar de perigo, você pode anular, provando que você agiu naquele momento, né? Uma situação irresistível. E você pode anular esse negócio jurídico que você acabou firmando na época, né? Nessa situação, nessas circunstâncias. E, além do mais, você tem a lesão. A lesão também está aqui, no artigo 157. Quando essa lesão, né? Então, a lesão ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação proposta. Então, você tem aí uma lesão financeira, né? Na verdade, uma lesão econômica, nesse caso aqui, né? Essa prestação por inexperiência, muitas vezes, né? Você acaba por você não conhecer devidamente, e por necessidade, muitas vezes, você acaba firmando um compromisso. Né? Isso pode acontecer muito bem. E provando realmente que você, naquele momento, necessidade, né? Por ignorância, por inexperiência, você acabou firmando, né, uma ação, você pode também anular, né, esse ato cometido naquelas circunstâncias.
gente. Cadê o professor? Acho que a conexão dele caiu, hein, Benedito? Tá lá na lista do pessoal que tá aí online na reunião. Ele não tá lá. Acho que a conexão dele caiu. Sim, acredito que sim. Beleza por aí? Beleza, tudo em paz. Boa tarde, pessoal. Boa noite, desculpa.
Será que ele. Ô, pessoal, será que ele tá ministrando a aula pensando que tá conectado lá ainda no computador dele? Tá com cara, viu, mano? Não dá pra saber. Eu tô sem o grupo da aula dele, então eu não consigo mandar o WhatsApp pra ele. Você tem? Não, o WhatsApp dele eu não tenho também. Eu acho que só a Daiane, né? Eu não sei se ele tem o WhatsApp também. Pera aí, vou ver já. Beleza.
Pessoal, a Daiane postou lá no grupo que o professor está sem energia na casa dele, que ele vai repor essa aula depois, beleza? Ok, Benedito. Obrigado. Imagina, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, valeu, obrigado. Falou. Claro, né? Você aparecido, tem que ser. Já acabou essa aula?
Puxa vida, voltou agora. Coisa. Eu tinha caído a internet. A Júlia está aí ainda. Oi, Júlia, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Júlia? Oi, oi, Júlia. A internet retornou, mas só tem a Júlia aqui. Deixa eu ver. Oi, Júlia. Júlia, está me ouvindo? Parece que a Júlia não ouve bem. Ela não está ouvindo. Ela não está conseguindo ouvir. Boa noite, ô Júlia. Acho que ela não está conseguindo ouvir. Vamos ver, vamos ver. É só a Júlia que está aqui. Júlia, boa noite. Acho que ela não está conseguindo. Talvez ela não esteja ouvindo. Vamos ver agora.